tudo bem? Me chamo Roberto Rosa e sou seu professor de Geologia do Petróleo e Perfilagem de Poços aqui no YouTube. Essa é a nossa quinta aula e o nosso tema hoje é rocha reservatória. Já falamos anteriormente sobre sistema petrolífero, rocha geradora, a parte de migração primária, secundária e rochas selantes. Bem, uma rocha reservatório pode ser de qualquer origem ou natureza. Basta que ela tenha espaços vazios no seu interior e que esses espaços vazios estejam conectados, lhe dando a característica de permeabilidade. Aqui nós temos duas fotos de lâminas delgadas. Uma lâmina para estar com essa cor impregnada de azul, como é feito? Isso é obtido a partir de amostras de testemunho ou de amostras laterais, onde a gente pega um plug, que esse plug vai ser limpo para retirada de hidrocarboneto. Esse plug posteriormente será colocado numa câmara de vácuo com a resina com corante azul, que vai penetrar nos poros. Posteriormente a gente tira esse plug, a resina já está endurecida, a gente faz uma pequena lâmina e tudo que é azul que tiver aqui são poros. Então nós temos aqui um arenito com porosidade intergranular e aqui nós temos um carbonato, no caso uma coquina, onde tem porosidade intergranular e porosidade secundária. Bem, nós temos dois tipos de reservatórios. Reservatórios convencionais, que são aqueles onde o hidrocarboneto pode ser extraído e produzido sem nenhum problema, basicamente com método de recuperação primária e secundária. Normalmente são de baixa viscosidade e densidade. Em geral são os arenitos e os carbonatos, calcarenitos. Aqui de novo temos duas fotos, um arenito com porosidade intergranular e um calcarenito ou um carbonato constituído por oncólitos, que são essas rodinhas aqui, oncólitos e ólitos. E o que são reservatórios não convencionais? Reservatórios não convencionais são aqueles que não podem produzir facilmente. Ou esse hidrocarboneto é muito pesado, não tem fluidez, ou a gente precisa de algum método de recuperação mais avançado. Nós temos vários reservatórios não convencionais, tais como metano em camadas de carvão, arenitos com baixa permeabilidade, o tight sands, hidratos de metano, reservatórios com óleo pesado, são considerados como reservatórios não convencionais, areias oleíferas, ou as tar sands, que ocorre em abundância lá no Canadá, na região de Alberta, folheiros purebetuminosos, nós temos exemplares na Bacia do Paraná, próximo à cidade de São Mateus, e aqui grifado em amarelo, o nosso cheio gás, o reservatório de folheiro com gás, face a sua abundância e alta produtividade que vem tendo ao longo desses últimos anos. Nós teremos uma aula só sobre reservatórios não convencionais no futuro. Bem, os nossos reservatórios ditos convencionais são formados de arenitos e carbonatos. Então, nesse bloco de diagrama aqui esquemático, nós temos diferentes ambientes opcionais: fluvial, deltaico, eólico, léxis de submarinos, turbiditos e carbonatos. Bem, em geral, a abundância dos tipos de rocha nas bacias sedimentares, nós temos muito folheiro, que chega a 42%, arenito 37%, carbonato 21%. Já a produtividade, o volume de reservas de hidrocarboneto em rochas reservatório nas bacias do mundo, em geral a maior parte está nos carbonatos. 60% dos carbonatos no mundo contém reservatórios produtores de hidrocarboneto, seguido dos arenitos. Bem, falando de reservatórios convencionais, nós temos leques aluviais, que em geral não produz bons reservatórios, mas esses leques aluviais podem ter um retrabalhamento em clima árido pelo vento, tendo faces eólicas associado, ou muitas vezes em clima úmido, retrabalhamento por água de rios, melhorando então essas faces. Temos o sistema fluvial entrelaçado, onde forma aqui ao longo desses canais barras longitudinais e transversais, que são bons reservatórios.
Sistema fluvial meandrante também podem formar bons reservatórios, tais como as barras em Pontal. Sistema eólico. O eólico é um dos melhores reservatórios para hidrocarboneto, face à sua boa seleção, a sua ausência de argila e por ser composto por minerais estáveis, em geral composto por quartzo. Sistema deltaico também pode ter bons reservatórios, não é? As barras desbocadoras lá na região do Prodelta e os leques submarinos, que os nossos ditos turbiditos, onde aqui no Brasil, nas bacias da margem leste brasileiro, antes da descoberta do pré-sal, era o principal reservatório produtor na bacia de Campos, Santos e outros. E nossos carbonatos, hoje muito importantes na nossa bacia da margem leste, entre a bacia do Espírito Santo e a bacia de Santos, são os nossos carbonatos do pré-sal, né, os estromatólitos e coquinas. E aqui nós temos a região da Bahamas, que é um excelente exemplo análogo desses carbonatos atuais. Bem, quando a gente estuda a rocha reservatório, a gente faz uma série de ensaios de petrofísica. Nós vamos ter uma aula aqui em geologia do petróleo sobre análises petrofísicas realizadas em rochas reservatório. Mas hoje nós vamos nos ater apenas à porosidade e permeabilidade, que são análises consideradas de rotina. Bem, o que é a porosidade? Porosidade é a capacidade de armazenamento de fluidos. É a relação entre o volume de vazios de uma rocha e o volume total da mesma. É o que a gente chama de porosidade absoluta. Mas tem o que a gente chama de porosidade efetiva. É quando esses poros, esses vazios estão conectados. Muitas vezes a gente pode ter uma alta porosidade absoluta e os poros não estarem comunicados, ou seja, ter uma baixa porosidade efetiva. De novo, aqui tem uma lâmina com grãos muito angulosos, provavelmente isso aqui é um arenito turbidítico, onde mostra uma porosidade intergranular muito boa, né? Isso aqui é um arenito provavelmente com porosidade da ordem de 30%. Bom, podemos classificar a porosidade também como primária, que se desenvolve durante os processos de deposição do material sedimentar, transporte, deposição e compactação. Então, essa mesma foto é uma porosidade intergranular, isso é uma porosidade primária. Já a porosidade secundária é sempre posterior. Então, o que significa? Eu posso ter porosidade intergranular e, posteriormente, eu posso ter esses grãos ou cimento que une os grãos sendo dissolvido por processo diagenéticos, gerando a porosidade então dita secundária. No caso aqui, uma porosidade móldica. O grão foi totalmente dissolvido. Aqui mais uma foto só para mostrar alguns reservatórios. No caso aqui a gente não vê azul, ou pouco azul, quer dizer que é só aqui um arenito com muita matriz argilosa, poucos poros. Aqui nós temos também matriz, mas já tem alguma coisa de porosidade. Outra rocha da mesma forma, uma rocha híbrida e os carbonatos. Os carbonatos, no caso aqui, com pouca porosidade, provavelmente aqui uma rocha um pellet, né? E aqui um mudstone provavelmente. E aqui nós temos um calcarenito ou um exton ou pexton, segundo a classificação de Durham. Isso será uma outra aula sobre classificação de carbonatos. E aqui como é que a gente pode observar essa porosidade no MEV? Veja aqui a escala do MEV. Isso aqui é em lâmina delgada e aqui no microscópio eletrônico de varredura. Como é que a gente pode obter a porosidade? A gente tem, para ser uma medida direta, a gente tem que ter amostra, tem que ter plugs, rocha, ou seja, em afloramentos, em testemunhos ou amostras laterais. Então isso é medido no laboratório através do picnômetro de mercúrio ou a gás. Ou indiretamente, que é o comum, ou seja, todos os poços de petróleo, eles são, após a perfuração, são perfilados. Então nós vamos obter porosidade através dos perfis ou através de testes de formação. Teste de formação significa eu pegar a rocha reservatório e colocar para produzir. Isso é um teste de formação, que pode ser feito a poço aberto,
durante a perfuração ou após a perfuração a poço revestido. Bem, permeabilidade, capacidade de uma rocha de permitir o fluxo de fluido. A unidade é o DASI e um DASI equivale a 1000 miliDASI, mostrando aqui que os poros estão conectados, tendo fluxo. Bem, tem alguns fatores que caracterizam essas porosidade e permeabilidade. Então, fatores determinantes que nós temos: sistema deposicional, ou seja, o ambiente onde foi depositado, se um arenito é eólico, se um arenito fluvial, se um arenito depositado numa planície de maré, a rocha-fonte que originou esses sedimentos e a história pós-deposicional. Esses três fatores, sendo aqui o sistema deposicional e a rocha-fonte, os mais importantes. Em geral, quando eu tenho um arenito eólico, cuja rocha-fonte tem poucos elementos de rochas e minerais que sejam estáveis, isso se mantém lá na frente com os processos diagenéticos. O que não quer dizer que eu não possa ter uma diagênese posterior, como diz aqui, perturbação, cimentação, deformação, que venha a afetar esse reservatório. Bem, é isso que eu tinha a falar sobre reservatório. Foi bem curto, bem simples. Nós ainda vamos ter uma outra aula falando sobre a parte de análise dos reservatórios com os diferentes tipos de análise obtidas em laboratório, não é? E como são os reservatórios não convencionais. Falaremos ainda em próximas aulas que teremos aqui no canal. Bem, se gostando dessa aula, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa. Lembrando que eu também tenho aulas aqui no YouTube de perfilagem de poços. E sigam a gente aqui no Instagram, Geologia Perfilagem R Rosa, onde eu sempre posto figuras da geologia do petróleo ou de perfilagem de poços com comentário sobre essas figuras. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Um abraço.